Então vamos lá. Revisão de RDM. Aqui é a definição de liderança, né? Então todos os documentos de Marinha que falam sobre disciplina, melhor dizendo, todos os documentos de Marinha que falam sobre disciplina é a mesma definição, rigorosa observância e o acatamento integral das leis, né? Não fala que é só do RDM, das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, né? Para quê? Ninguém cometer contravenção, se estiver tudo certo, então a tropa vai estar o quê? Vai estar o quê? Em harmonia, né? Traduzido pelo perfeito cumprimento do dever, né? Nós já vimos no Estatuto Militar, por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Sabe? Então, é dever de todos nós, né? Buscarmos o quê? A correção de atitude, certo? Tem essa goiabinha aqui, que é um processo mnemônico, né, que é importante para vocês memorizarem. Então, a disciplina, ela se manifesta basicamente como? Então, vamos lá. Ó. Não existe, né, militarismo sem correção de atitudes. Né? O militar ele tem que buscar correção o tempo todo. Da mesma forma, não existe o camarada que não é dedicado totalmente ao serviço. Ele pode até falar que não é e tal, mas não existe militarismo se não for isso aqui. Certo? Vamos lá. Exemplo, serviço final de semana. Ah, não sei o que, eu sou boca preta, bola 7, mas está lá dando o serviço dele sábado, domingo, ano novo, Natal. Então, aqui, ó. Certo? Está lá. Cooperação espontânea. Não, plano individualista, não sei o que, mas normalmente nós nos ajudamos, independente de queremos ou não. Então, a cooperação espontânea em benefício da disciplina coletiva e da eficiência da instituição. Né? Nós ajudamos para quê? Para que a instituição melhore a cada dia. E, né, muito correlacionado ao primeiro lá, ó, obediência pronta às ordens do superior. Né? Primeiro, a gente manda o sim, senhor. Aí depois, quando cair a ficha, que a gente vai ver se vai ponderar, não sei o que, mas a primeira coisa, quando o superior manda a gente fazer alguma coisa, dá o sim, senhor para ele. Certo? Eu tenho problema sempre dar o sim, senhor. Por quê? Eu aprendi desde soldado, né, que o verdadeiro e o grande homem ele não demonstra suas fraquezas. Então, o cara que se vitimiza, o cara que fala que não faz, que não consegue, que não sei o que, então é um fraco, não serve para nada. Como é que vai construir família? Né? Como é que vai administrar o seu próprio patrimônio? Não consegue. Então, pagou a fanha, eu não quero nem saber. Só não faço se pegar mesmo. Mas se pegar forte, claro. Então vamos lá. Questãozinha aqui de concursos anteriores. Então, hoje nós faremos bastante isso, tá? A gente vai dar na matéria e vai ver as questões. Das alternativas abaixo, indique a única que não representa uma manifestação básica da disciplina militar. Então, nós temos lá o nosso processo mnemônico, né, que é o PUC. Então vamos lá. Cooperação espontânea em benefício da disciplina coletiva e da eficiência da instituição. Como nós vimos anteriormente, tá certo ou tá errado? Respeito à hierarquia e o espírito de acatamento à sequência de autoridade. Não é, né? Não é errado isso aqui, mas não faz parte desse tema aqui. Correção de atitudes é a primeira. Obediência quanto às ordens superior, a última. Utilização total das energias em pronto serviço, a segunda. Sabe? Eu, como tenho a memória meio fraca, eu procuro fazer uma memorização material assim. Se tiver 10 negócios, eu aprendo eles, sei certinho na sequência. Às vezes pode até saber o que não significa, mas... Entendeu? Então, se eu ver assim, tanto é que quando eu estava para oficial, eu tinha vários cartazes assim, que quando eu não aguentava mais ler, eu ficava olhando, ficava vendo flexão, para lembrar na prova. Por sorte, eu lembrei. Sabe? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem que tomar cuidado com o processo mnemônico que pode vir a pegadinha, né? Asneira alternativa incorreta. A disciplina manifesta basicamente pela cooperação espontânea em benefício da disciplina coletiva e eficiência da instituição. Certo ou errado? Obediência pronta às ordens superior. A segunda, utilização total das energias em pronto serviço. Correção de atitudes. Cooperação em benefício da disciplina e da eficiência da instituição. Qual que está certo? Essa ou aquela? Tá certo, é a questão errada. Safo, então?
Também, né? Nós vamos ver nos regulamentos aí, né? A hierarquia militar. Então, é praticamente a mesma definição que tem. Ordenação, né? Porque está em ordem, né? Vai do menor para o maior e se decrescer também. Certa autoridade em níveis distintos, né? Então, não tem graus hierárquicos, né? Tanto de praça como de oficiais, idênticos, né? Um é sempre depois do outro. Por isso que fala ordenação em níveis diferentes. Dentro da estrutura militar. Sabe por quê? Paisano não emprega. Tem hierarquia lá diferente, né? Auxiliar administrativo, gerente, chefe de departamento, não sei o que e tal. Então, essa hierarquização nós utilizamos. E a ordenação se faz, oficiais postos e graduações. Vocês acreditam que já caiu isso aqui em prova? Prova de soldado perguntando se certo e errado, se postos era para oficial e graduação na sua praça? Parece que vai, mas o cara bota lá. Dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Então, por que se fala muito em antiguidade? Lembra no estatuto, como nós vimos? Vai até quando não tem mais nada, então o cara que nasceu primeiro é o mais antigo. Por quê? Sempre tem que ter o mais antigo. Sabe? Então, e o respeito à hierarquia, senhores, ele é consubstanciado no quê? Ele é embasado no quê? No espírito de acatamento à sequência de autoridade, né? Não é aquela obrigação ferrenha, não sei o que, não. A gente tem, né? Desde que a gente entra no CR, né? Aquele espírito assim de respeitar o superior e cumprir, certo? A sequência de autoridade. Certo? Então, olha aqui também, interessante, isso aqui também foi questão de prova. Então, a boa educação do militar não depende de cortesia. O militar, por si só, ele é cortês. Marca ser educado. Certo? E aí tem as duas distinções aqui, ó. É dever de todos, em serviço ou não, tratarem-se, né, mutuamente, né? Ele para mim, eu para ele, com humanidade. Humanidade é aquele camarada que saiu da barbárie, saiu da selva e veio para o centro urbano, né? Então, antigamente, o homem, né, como esqueci, vou falar que é filósofo, mas não é filósofo. Ele falou, né, que o homem vivia como bárbaro, mas aí começou a fazer os regulamentos, né? Densidade, respeito, não sei o que e tal. Então, isso aí foi gerando o quê? Esse respeito, essa urbanidade. Então, isso aqui, ó. Certo? E aos subordinados, com atenção e justiça, não confundir, né? Sabe, tratarem-se com atenção e justiça, não. Mutuamente com urbanidade e aos subordinados com atenção e justiça. Lembrar sempre, como é que você vai lembrar disso aqui? Que o superior não pode ser aquele cara escroto. Tem que ser atencioso e justo. Sabe? Se cair na prova, vocês lembram. Então vamos lá. Isso aqui também, ó, já foi questão de prova várias vezes. Quando cair isso aí perguntando a quem se aplica o RDM, nós temos que lembrar do vínculo, ó, financeiro. Só é aplicado a quem está recebendo pela Marinha. Quem recebe? Militar nativo da Marinha, né, já que a RDM é da Marinha. Militar da reserva da Marinha ou reformado da Marinha. Certo? Reserva. Aquele camarada que acabou o tempo dele foi para a reserva, reformado. O cara que pode ter tido um infortúnio e ter uma doença, né, e precocemente ele foi transferido, foi reformado, ou o camarada que está na reserva, depois de uma certa idade, ele já não pode mais ser convocado, ele passa a ser considerado reformado. Mas mesmo assim, continua recebendo din-din, que é sujeito ao Estatuto, Código Penal, RDM, tudão, certo? Então, ó, as prescrições da RDM aplicam-se aos militares da Marinha, que estão na ativa, militares da Marinha da reserva remunerada e militares da Marinha reformados. Já foi questão de prova também. Certo? Então vamos lá. Questão de concurso anterior. As prescrições da RDM aplicam-se a quem? Aos militares da reserva, ativa e reformados? Então não falou de que força que é aqui, certo? Aos militares da ativa, reserva remunerada e reformados? Também não falou força aqui. Aos militares da Marinha reformados, militares da ativa e reserva remunerada e não remunerada? Pegou. Cadê o vínculo aqui? Não há. Aos militares da Marinha nas seguintes situações, ó. Todos são da Marinha, reformados, reserva remunerada e ativo. Então, fez uma redação diferente, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Aos militares da Marinha da reserva remunerada,
aos reformados e a todos os militares ativos das Forças Armadas. O RDM se aplica às Forças Armadas? Não, ao contrário. Safra, então? Então a resposta certa é a? Isso. Então vamos lá, ó. Ativa, né? Não esqueçam-se do vínculo militares da Marinha, da ativa, reserva remunerada e reformada. Vamos lá. De acordo com o RDM, a disciplina militar manifesta basicamente correção de atitudes. É incorreto, ó. Tá? Correção de atitudes, sabe? Com obediência pronta às ordens do superior? A última. Com virtudes e obediência pronta às ordens? É até certo, mas não diz respeito a isso aqui, certo? Coordenação total dos regimes de pronto serviço? Cooperação espontânea em benefício da disciplina coletiva e da eficiência da instituição? Então, tá certo. A2. É uma circunstância atenuante da contravenção disciplinar. Então, vamos lá. Ignorância plenamente comprovada da ordem transgredida é o quê? Então, já, né? Vamos lá. É a circunstância atenuante da contravenção disciplinar. Então, vocês já viram que está o quê? Que ele está colocando aqui várias dirimentos ou justificativas e vai colocar uma atenuante. Por isso que é importante, o mais fácil de nós memorizarmos são as atenuantes. Né? Memorizando as atenuantes, as outras a gente se sabe. Então vamos lá. Força maior no caso fortuito. Então, é aquela situação que o cara falou assim, Jeff, eu estava lá, começou a pegar fogo, então ele não tinha como agir diferente. Ele fez o quê? Ele justificou o nível. Então, é força maior. Evitar mal maior ou dano. Então, aquela atitude heróica do cara também. Ele não podia agir de forma diferente. É o quê? Justificativo. Bons antecedentes militares. Quê? Legítima defesa própria de outro. Então vamos lá. As atenuantes. São duas situações de temporalidade, né? Tempo de serviço menor de 6 meses e idade menor de 2 anos. 18 anos, desculpa. Eu estou com dor de garganta, cara, por isso que eu estou fora. Eu não sei se foi água que eu tomei, não. Vamos lá. Aí duas situações que o cara faz para ele: bons antecedentes militares e prestação de serviços anteriores já reconhecidos. Certo? Depois, tratamento com excessivo rigor, não autorizado pelos regulamentos, e provocação. Então, tá na cabeça de todo mundo isso aí? Vocês têm que saber essa goiaba, pessoal. Eu vou ficar muito chateado de encontrar vocês aí tomando shopping e vou perguntar: caiu de limite? Você errou? Paga o shopping então. Safra? Não pode. Tá safra? Então vamos lá. Essa aqui não diz respeito, né? Não tem nada a ver com a manifestação da disciplina, né? E aqui, a atenuante são o quê? Os bons antecedentes militares. Restantes são todos justificativos ou dirimentos. Segundo o RDM, a STAI é a única alternativa correta. Então, de novo, aquele negócio lá. É dever de todos tratarem-se mutuamente com respeito e polidez? Segundo o RDM. Se for pela GSA, a gente se sabe. Os superiores devem tratar os subordinados com urbanidade? Olha aqui que confunde lá. Então, mutuamente é com urbanidade. O superior com atenção e justiça. Ou justiça e atenção. A boa educação militar não depende da cortesia. O tratamento entre superiores e subordinados deve ser com respeito e polidez? Nada a ver, não é o que está escrito lá. A boa educação militar prescinde da cortesia? Não, ela não prescinde da cortesia. Né? Nós somos educados normalmente, né? O tratamento mútuo é com humanidade. E o tratamento aos subordinados é com atenção e justiça. Então, vamos lá, fixando. A boa educação ela não depende da cortesia. É dever de todos nós, em serviço ou não, nos tratarmos, né, mutuamente. Eu ao próximo e o próximo a mim, certo? Com humanidade. E aos subordinados, né, os superiores devem tratar os subordinados com o quê? Atenção e justiça. Safra?
Então aqui também é a definição de transgressão, né, de contravenção disciplinar. Então, como o cara pode cometer uma contravenção? Ele fazendo ou deixando de fazer, né? Por uma ação ou por uma omissão, certo? E essas duas são o quê? Contrárias às obrigações, aos deveres militares estatuídos nas leis, de novo, ó, legalmente disciplina tem leis, regulamentos, normas, disposições em vigor, que fundamentam, né, que embasam, certo, a organização militar, desde que não seja crime militar. Se for crime militar, separa e vai responder pelo crime. Sabe? Vamos lá. As prescrições do RDM se aplicam a quem? Aos militares da reserva ativa e reformados? Aos militares da ativa, reserva remunerada e reformados? Aos militares da marinha reformados, reserva remunerada e ativa? Sim. Aos militares da marinha reformados, militares da ativa e reserva remunerada e não remunerada? Aos militares da marinha, da reserva remunerada, aos reformados e a todos os militares da ativa? Segundo o RDM, assinar é a única alternativa correta. É dever de todos tratarem-se mutuamente com respeito e polidez? O tratamento mútuo é com humanidade e o tratamento aos subordinados é com atenção à justiça? Sim ou não? Sim. Então, o artigo 7º, isso aqui é literal, vocês têm que ler e saber, mesmo porque, para vocês não incidirem em transgressão disciplinar, certo? Vamos embora. Aí nós vamos lá para o parágrafo único do artigo 7º, certo? Isso. Então, quem sabe para que existe esse parágrafo único aí? Esse parágrafo único aí é quando não consegue pegar por nada do artigo 7º, bota aqui no parágrafo único. Sabe? De um jeito ou do outro, o cara que agiu mal, ele vai responder. Sabe? A autoridade vai enquadrar. Então aqui, ó. São também consideradas contravenções para todas as omissões do dever militar não especificado no presente artigo, que é o quê? O artigo 7º todinho, desde que não qualificada como crime das leis penais, cometidas contra preceitos da subordinação, né? Olha aqui, quais são os preceitos da subordinação, né? Hierarquia, certo? Respeito, regras de serviço, né? Que são as ordens internas, certo? Estabelecidas nos diversos regulamentos militares e determinação de autoridades superiores. Às vezes tem uma ordem, não está previsto no RTF, mas a gente não cumpriu. Então, é para isso que existe o artigo 7º, o parágrafo único. Então, agora vamos para as classificações, tá vendo? Que o RDM ele especifica, ele classifica, né? Amplitude. Então, está aqui, ó. As contravenções disciplinares são classificadas em graves e leves, conforme o dano que causarem ou que provocarem, certo? Grave ou leve, que causarem a disciplina ou o serviço, em virtude da sua natureza intrínseca, o quê? Em virtude do que ela é tipificada como uma contravenção, certo? Ou das consequências que delas, as consequências que gerarem, né, para o mal ou para o bem, ou puderem advir, né? Então o cara cometeu uma transgressão disciplinar e gerou várias consequências. Então só vai o quê? Agravando, sabe? E pelas circunstâncias em que foram cometidas. Então, nós vamos ver ali, nas agravantes, né? Estando de serviço ou com prejuízo ao serviço. Agrava a pena, não é? E pode gerar outras consequências. Não é isso? Então vamos lá. Concurso. Concurso não é o concurso que nós vamos prestar lá em agosto, é isso a prova de vocês? Então, concurso. Não, esse concurso vem de concorrência, acontece junto com um e outro. No concurso entre contravenção e crime, certo? Lá, no concurso de crime militar e de contravenção disciplinar, ambos de natureza idêntica, né, com a mesma tipificação, será aplicado somente a penalidade relativa ao crime. Um exemplo, por exemplo, o cara faltou várias vezes, né? Vários dias.
tá safo, falta aqui, falta ali, não sei o quê. O dia que ele falta 8 dias, o que acontece? Deixou de ser falta, né? Incidiu em crime militar. Tá bom? No caso de descaracterização do crime para contravenção disciplinar, esta deverá ser julgada pela autoridade que o contraventor estiver subordinado. Vamos lá então. Camarada, faltou mais de 8 dias, foi para o azul, entrou com mandado de segurança, pagou lá R$3.000 para o advogado, tranquilo, voltou lá para o GPT, sabe, respondendo o processo. Chega lá, o Ministério Público fala, não, o garoto é jovem, 19 anos, não sei o que e tal, não vamos macular a vida dele e está safo. Pega nada, está absolvido, vai com Deus, continua a sua carreira. Que é isso mesmo que eles pensam. Cara, muito novo, para que punir, né? E fez porque é jovem e tal. Aí volta. Aí lá no quartel ficou aquelas faltas, né? Não cometeu crime, mas foi lançado o livro. Então, esse lançamento do livro chama-se sobrestamento. O cara cometeu uma transgressão disciplinar. Aí cambou para o crime, o livro não é rasgado. Vai até o julgamento. Aí então, tá. Aí o cara já não estava mais no grupamento. Estava lá no Paysandu, quando se safou da deserção. Não tem problema. O grupamento pega a parte, o ofíciozinho e manda lá para o comandante a que ele estiver subordinado. Que vai fazer o quê? Não, pô, você não pegou nada no crime, não, está justificado, vai com Deus. Ah, você é esperto, né, cara? Deu a volta na marinha, tal, não sei o quê. Faltou quantos dias? Ah, faltou 3, mais 3, depois faltou 8, não sei o quê, então tá. Vai pegar aqui 10 dias de Rio. Entendeu? Então é isso aí. Descaracterizou, a transgressão fica registrada, certo? Chamada de sobrestada, para ser julgada futuramente. Pela autoridade que o militar estiver subordinado. Então, ele não tem que voltar para o grupamento onde ele desertou, não. Sabe? O livro vai atrás dele. Sabe? É para ferrar, rapaz, tem um monte de artigo. Vamos lá então. Isso aqui, né, eu coloco aqui para vocês, né? Às vezes o cara fala, o que é um agravante? Agravante vem de gravame, que agrava, que sobrecarrega, né? Então numa contravenção vai acontecer o quê? Vai dar maior gravidade, né, para a interpretação do julgador. Então o julgador, quando vê ali que tem um agravante, ele vai falar, cara, por que esse cara fez isso? Então, ó, diz na ação da circunstância que atribui maior gravidade a uma falta, né? Que ou a sobrecarrega. Então, cometeu uma contravenção e tem um agravante, então grande chance do cara não se safar. Safa? Então, são as circunstâncias agravantes da contravenção. Então, vamos lá. O acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas. O que é isso aqui? O camarada que tem várias punições, né? Várias punições, vem tendo várias punições, certo? E algumas delas relacionadas, por exemplo, o cara é um faltoso quanto mais. Toda semana ele mete um nota 0. Aí, né? Ou o cara vive chegando atrasado. Então, ó, correlato, certo? Reincidência. Ué, mas aqui o cara não tem várias punições. Reincidência não é nada disso. Reincidência é o seguinte: o camarada cometeu uma falta, foi julgado, certo? Foi penalizado ou não, mas já foi julgado. Faltou o quartel, por exemplo. Aí, faltou de novo, foi pro livro de novo. Então, por ele já ter faltado, ter uma falta idêntica, e ele já foi julgado, pode ser considerado reincidente. Agora, se ele chegou atrasado, se ele rebarbou, se ele respondeu mal, se ele faltou, não sei o que e tal, e a falta dele, ou faltou não, né? E a falta dele é falta ao quartel, não é considerada reincidência. Ele vai no de cima lá, acúmulo. Agora reincidência não. Reincidência é o cara que falta, pegou uma toda e faltou de novo, pegou outra toda, entendeu? É mais de uma, o cara tem que ter aquela que ele está sendo julgado e mais uma que ele já foi julgado. Isso que é reincidência, tá bom? Se for o contrário, bobinho, não, já esse cara aí vive chegando atrasado, agora ele faltou, né? Ele é reincidente. Não é. Dá para constituir um advogado, dá para cancelar a pena. Sabe? Polui de 2 ou mais pessoas. Né? Ontem até eu dei um exemplo aqui, que os marinheiros fizeram lá no quartel, no meu quartel. Estavam lá, aí o boy lombou lá, o boy que mora longe, acho que Paracambi, não sei onde, lombou lá. Eles foram lá, botaram o falo
né, na frente do rosto dele assim, tiraram a foto e botaram no grupo lá do pessoal, lá do depósito. Aí daqui a pouco chegou pra ele, né? No outro dia ele olhou, pô, mas esse aqui sou eu, pô, com uma droga na cara. Aí levou pra frente, sindicância, fica... Isso é brincadeira que se faça. Então, olha que por isso que fala, né? O que tinha que estar fazendo? Está de folga, bota para lavar banheiro, não sei o quê, agora deixa no salão de recreio jogando sinuca, pô. Então, né? Cabeça vazia, oficina do capeta. Então, ó, polui de 2 ou mais pessoas. Então, isso aqui eu falei, foi uma brincadeira, né? Inexperiência, marujinho, tudo pode, mas tem cara que se reúne mesmo, né? Para fazer coisa errada mesmo, tá bom? Então, polui de 2 ou mais pessoas, agrava a contravenção. Premeditação. Premeditação tem que ser testemunhado. Não é o cara pegar e falar, não, ele premeditou. Mas ele tem que ter falado para alguém, né? No grupamento acontecia direto. O cara passava lá no posto, lá na frente, viu o cara que estava lá, né, que ele ia render, falou, guerreiro, prepara que amanhã não vem. Aí o boy chegava e falava, ó chefe, o fulano de tal lá, já boca preta, né? Falou que não vem amanhã. Eu falei, tá safo, se ele não vier mesmo no sábado, quando ele for punido na semana que vem, eu falo pro comandante da companhia. Dito e feito. Então, premeditar é o quê? É planejar para cometer a contravenção. Isso é um exemplo chulo, né, que eu tenho para você. Mas o cara premedita outras coisas também. Tá bom? Como ofensa à honra ou pudor militar, aquela contravenção, né, que ofende a nossa intimidade, do que nós temos de mais puro dentro de nós, né, que é aquela honradez nossa. Quando ofende a isso aí, certo? A honra do militar, então a contravenção ela é agravada. Tenha sido praticado durante o serviço ordinário ou por prejuízo de serviço. Durante o serviço, né, o camarada vacilou e ainda causou prejuízo ao serviço. Então, pode ser só aqui ou aqui, nas duas situações. Só na primeira parte ou na segunda parte do artigo. Ele tem a punição agravada. Ter sido cometido estando em risco a segurança orgânica da UEM. Então, o camarada ele estava numa situação que ele deveria zelar, né? Ou não permitir que se afetasse a segurança orgânica, né? E por ação ou omissão ele facilitou. Sabe? Isso aqui acontece muito no meu trabalho. Eu não sei o que os caras fazem, aí eles tratam lá com o pescador, e aí o pescador vem e tal, pesca ali, e eles não avisam na sala de estado. E se dentro daquela traineira não tiver só pescador, o grande problema é esse, né? Problema sério. Então, quando a gente descobre, IPM dele, sabe? Maus antecedentes militares, nós já vimos lá, igual aquele primeiro lá, né? O cara que não vem bem na sua carreira, não vem zelando pela sua carreira, certo? Olha aqui, ó, aquelas cláusulas de contenção que eu falo para vocês, né? Que tem que ter para quê? Para que o mais antigo não se aproveite da situação de ser mais antigo. Então, ter o contraventor abusar da sua autoridade hierárquica ou funcional, né? Ter cometido a falta na presença do subordinado também, né? Lá no estatuto está dizendo lá que o sargento tem que ter os detalhes e tem que se pautar pela lealdade, forma exemplar, não sei o que e tal. Então, uma coisa com a outra, o cabo também, tá? Se aplica a todos isso aqui. Então, uma das coisas mais difíceis que eu acho que tem no militarismo é isso aqui, ó. Você não dar o mau exemplo. Você tem que se policiar o tempo todo. Vamos lá as questõezinhas. Vamos lá. São circunstâncias atenuantes da contravenção. Bons antecedentes. Atenuantes, ó, marcar incorreto. Certo? Errado. Bons antecedentes é o quê? Errado. Bons antecedentes? Isso. Então já mataram. A idade menor de 18 anos é uma atenuante. Tempo de serviço menor de 6 meses é uma atenuante. Prestação de serviço relevante à civil é. Tratamento de serviço ordinário ou também a outra que seria provocação, certo? São circunstâncias justificativas da contravenção disciplinar. Assinar a alternativa incorreta. Então, todas são dirimente, exceto uma, não é isso? Ignorância plenamente comprovada da ordem transgredida. O cara não sabia, então ele vai justificar que não sabia. Força maior, ele não conseguia agir de outra forma. Então, força maior é o quê? Olha o herói aqui, evitar dano maior ao serviço ou ao mercúrio. Errado. Isso. Dano maior
É mal maior, certo? Ordem superior hierárquica, legítima defesa, própria. Olha, eu já ia errando aqui, eu fiz a questão. Vocês verem como tem a pegadinha. Safo? Olha lá. Evitar mal maior, certo? Então vamos lá. O que é uma circunstância atenuante? Atenuante é alguma coisa que vem a diminuir a gravidade, certo? Vem a atenuar, certo? Vem a mitigar aquela consequência. Então é um fato que tem a diminuir a gravidade do crime ou da pena, né? Ou da contravenção, tá bom? Na verdade ela o quê? Ela atenua, ela minimiza. Então quais são elas? Olha lá. Bons antecedentes, né? E prestação anterior de serviço relevante já reconhecidos. Eu acho que devia ser essa sequência. Idade menor de 18 anos, tempo de serviço militar menor de 6 meses. Aí depois esses aqui que são parecidos. Tratamento de serviço ordinário com rigor não autorizados pelos regulamentos, certo? E provocação. Sabe? Qual que não é uma atenuante aí? Bons antecedentes militares, é? Idade menor de 18 anos. É idade menor de 18 anos? Isso. Tempo de serviço militar de 6 meses. Então, está falando de tempo aqui, mas não está escrito da forma correta. Prestação anterior de serviço relevante reconhecido, sabe? Tratamento de serviço ordinário com rigor não autorizado pelos regulamentos militares. Sabe? Então, dirimente é aquilo que você explica, o que pode isentar a sua pena, o que pode excluir a sua culpabilidade, né? Que pode levar à nulidade do lançamento, inclusive. Tá bom? Então vamos lá. Ignorância plenamente comprovada. Então ele vai comprovar que ele não sabia, né? E essa ignorância aqui, senhor, ignorância, muitas vezes se usa a palavra assim, ah, fulano é ignorante. No sentido de ser uma pessoa rude, um bronco, um estúpido, né? Mas ignorância, nesse caso aqui, é desconhecimento. Então, qualquer um de nós, né, ignora alguma coisa. Então, é ignorância em relação à ordem transgredida. Ele não sabia daquilo lá. Sabe? Ele realmente era um ignorante em relação ao acontecido, tá bom? Força maior ao caso fortuito. Ele não tinha como agir de forma diferente. Aquilo que eu falei para vocês. São essas causalidades da natureza, né, temporais, incêndio, coisas que nós temos que tomar uma atitude, que se nós não tomarmos, né, pode ocasionar um mal maior, certo? Também. E evitar o mal maior, certo? Ou dano ao serviço ou à ordem pública, tá bom? Então, evitar mal maior, a questão do bloqueio e dano, certo? Então, é um estado de necessidade. O camarada, ele tem que fazer aquilo. Eu até dei um exemplo de estado de necessidade para vocês no Código Penal, né, que é o exemplo do náufrago. O navio afundou, aí o camarada estava safo numa prancha lá e o outro cara quase morrendo de cãibra. Aí esse cara que estava morrendo de cãibra foi lá e enfiou a porrada no outro, matou o cara, pegou a prancha e se safou. Aí quando ele chegou em terra, ele confessou: ó, matei o cara, mas foi para o estado de necessidade. Sabe? O que é isso? É uma excludente da ilicitude. Entendeu? É um caso comum, os professores de direito dão esse exemplo. É o caso do náufrago. Tá bom? Então, evitar mal maior é um tipo de estado de necessidade. Ordem superior hierárquica. Então, o superior deu a ordem, ocorreu a transgressão, ele explica. Aí ele vai ser chamado, né, o superior lá, para falar. Legítima defesa, né, própria ou de outro, é aquilo, né, que você vai reagir, né, proporcionalmente, imediatamente, né, em sua defesa ou de outra, né, como já falei para vocês. Todas as nossas regras de engajamento, né, tanto em operações de paz ou em manobra, em GLO, elas são feitas com base no princípio da defesa. Você vai rechaçar o perigo que você está sofrendo na hora. Não é assim, né, o cara passa armado lá, nem está olhando para você, você vai mandar merda em cima dele. Não pode. Né, você pode até tentar prendê-lo ou coisa parecida e tal, mas é outra coisa. Se você tiver, né, com poder de polícia.
Até que o general Heleno falou que se quisesse mesmo acabar com o problema do Rio de Janeiro, o cara tá com um fuzil, é inimigo, é alvo. Cadê que eles fazem isso? Fazem. Porque tem muitos interesses por trás do tráfico, certo? Eu não quero nem saber qual é o interesse são eles. Vamos lá. Questão de prova, né? Assinale, olha, ela vem desse jeito aqui na provinha de vocês, ó. Assinale a opção que corresponde a uma circunstância justificativa ou dirimento da contravenção disciplinar, segundo o regulamento. Então vamos aqui. Vamos parar aqui para pensar. Então, aquilo que eu falei para vocês, o cara vai pegar as dirimentes e vai colocar um atenuante ou um agravante aqui. Ou vai pegar as atenuantes e colocar uma dirimente ou um agravante. Ou ele vai pegar todas, né, ó, circunstância justificativa ou dirimente, vai escrever errado 4 e escrever uma certa. Entendeu? São as formas de elaborar a questão. Então vamos lá. Assinale, né? Assinale a opção que corresponde a uma circunstância justificativa ou dirimento da contravenção disciplinar, de acordo com o dele. Bons antecedentes militares. Não é, né? Prestação anterior de serviços relevantes. Força maior ou caso fortuito plenamente comprovado. Tempo de serviço militar menor de 6 meses. Provocação. É fácil? É fácil porque vocês estão estudando. Agora o onceiro que não vem à aula, que não frequenta o curso, se banana numa questão dessa aí. Safra. Ó. Não é uma circunstância justificativa ou dirimento da contravenção. Então, todas aqui vão ser justificativas ou dirimentos, exceto uma, né? Ignorância plenamente comprovada ou transgredida. Força maior ou caso fortuito plenamente comprovado. Evitar mal maior ou dano ao serviço ou à lei pública. Prestação anterior de serviço relevante a reconhecido. Pode superior hierárquico, então é a não é uma circunstância justificativa ou dirimento da contravenção. Ignorância plenamente comprovada é força maior ao caso fortuito. Evitar mal maior ou dano à ordem pública. Bons antecedentes. Ordem de superior hierárquico. É a mesma questão, não é? Parecida. Então vamos lá. O que o amarelão está querendo dizer, né? Que as contravenções disciplinares previstas no artigo 7º, né? Com as agravantes, atenuantes ou dirimentes, elas vão ter, certo? Serão classificadas da seguinte forma. Vamos ver aqui então, como que elas vão ser punidas. Então, vamos lá. Ó, na minha opinião, esse quadrinho aqui, ó, é o mais importante de todos. Porque vocês sabendo isso aqui, as outras vocês matam a pau. Então vamos lá, por quê? Oficiais da ativa e da reserva, vamos lá. Repressão, prisão simples ou rigorosa, não tem impedimento, não tem serviço extra, não tem nada. Tem o quê? O velho guarda da reserva que está exercendo função de atividade. Qual que é a punição para ele? Para saber serviço ativo. Então, para oficiais, ó, acabou, morreu aqui. Certo? Não se vá, jovem. Não se vá, rapaz. A cadeia do terror fez assim. Então tá aqui, ó, o velho guarda aqui, ó. Então, os oficiais fica bem claro, né? Então tá, logo abaixo dos oficiais vem o sub, né? O que que tem pro sub? O sub tem impedimento? Não. Tem serviço extra? Não. Tem repressão? Tem. E tem o quê? Exclusão do serviço ativo, por quê? O suboficial normalmente ele tem mais de 10 anos, certo? E para ele ser mandado embora, ele tem que ser submetido a um conselho de disciplina. Se ele estiver nativo, vai ver se ele permanece nativa.
ou é transferido para a reserva remunerada, ou é excluído do serviço ativo. Se ele estiver na reserva, para ver se ele continua na reserva, ou é excluído do serviço ativo. Na reserva, então eu já falei para vocês, né? Você via no grupamento, volta e meia aparecia lá, bobinho, né? O sargento Marujo, pegou a boizinha, mandou o sarrafo, só que ela era menor de 13 anos, é violência presumida, é estupro. Aí a mãe foi e falou, não sei o que e tal, foi condenado, pegou menos de 2 anos, Azul ficou um tempo lá, saiu, transitou em julgado, voltou para responder conselho de disciplina. Entenderam? Então, isso também é o quê? O sargento que tem mais de 10 anos, o soldado que tem mais de 10 anos e o suboficial que tem mais de 10 anos. Então, pro sub, né? É tudo isso aqui, mas o que? Exclusão do serviço ativo é minha disciplina, certo? Os oficiais só tem essa goiabinha aqui. Então, matamos os oficiais. Suboficiais, repressão, prisão simples até 10 dias, rigorosa até 10 dias e aquela linha era oficiais da reserva, né? Suboficiais, repressão, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias e exclusão do serviço ativo à mesma disciplina. Alguém tem dúvida, pessoal, sobre isso aqui? Eu explico de novo. Não tenham vergonha de perguntar, hein? Eu fui aprender isso no curso de sargento, hoje vocês aprendem mais cedo. E os sargentos? Então, o sargento ele pode ser estabilizado também. O que pode ter, além de todas essas? Repressão, prisão simples, prisão rigorosa, exclusão do serviço ativo, licenciamento do sangue, o que mais? Até quantos dias? O que o camarada pode botar a questãozinha na prova pegar vocês? Impedimento até 10 dias. E serviço extra até 30 dias. Cuidado, tá? Então vamos ver os cães. O que tem para os cães? Para os cães é isso aqui, ó. Repreensão, impedimento até 30 dias, prisão simples até 10 dias, rigorosa até 10 dias, licenciamento ou exclusão do serviço ativo à beira de disciplina. Então vamos lá. Por que licenciamento? O sargento músico ele vai com quanto tempo de marinha, sargento? 1 ano. Ele tem o quê? A vitaliciedade presumida, se não fizer nenhuma besteira. Mas ele pode, né, pegar lá no período de 1 ano, 30 dias de rigorosa e chão bola. Ou ele pode ser um sargento infante, com 11 anos de marinha, certo? Cometeu o crime, pequeno potencial ofensivo, vai responder com sem disciplina, ou também, com 11 anos de marinha, pegou no espaço de 1 ano, 30 dias de rigorosa, também vai responder com sem disciplina. Tá bom? E os 6 aqui, tem mais o que então aqui para o sargento? Não, já estava aqui, né? Faltou o que aqui? Está aqui o impedimento, né? Está aqui o impedimento, então. Então vamos lá. É porque nas outras é assim, né? Repressão, prisão simples, impedimento até 30 dias e o licenciamento. Licenciamento, se for boy, exclusão, se for estabilizado, sabe? E cabos marinheiros? Aí vem aquela perseguição, né? Tudão. Repressão, impedimento até 30 dias, serviço extraordinário até 10 dias, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias, licenciamento se for boy e exclusão do SAN se for estabilizado. Aí tem esse padrão aqui, ó. Vocês têm aí na apostila de vocês. Então, é só a gente ir por eliminação, né? Vamos lá, olha aqui, ó. O oficial na inatividade, ele tem essa punição aqui, ó, afastamento das funções. E os demais oficiais? O oficial da ativa e o oficial, aliás, o oficial da reserva e o oficial da ativa. Prisão e repreensão, prisão simples e prisão rigorosa. Certo? Olha lá. SAF, o RM1, né? Não tem a perda da função de atividade e o
o outro aqui é a mesma coisa. E o suboficial, senhor? O suboficial tem o quê? Repreensão igual aos oficiais, prisão simples até 10 dias, prisão igual aos 10 dias e exclusão do serviço ativo. Por que não é licenciamento? Porque já é velha guardinha, já é o seguro. Vamos lá, os sargentos. Então, ó. Então, aqui, ó. Suboficial da ativa ou da reserva, tá? Sargento da ativa ou da reserva. Sabe? Não é porque eu estou no paisano aqui que eu não posso pegar 10 dias de rigorosa, não. Sabe? Tá bom? Olha lá os cabos, então. Vamos ver lá, o sargento. O sargento ele tem o licenciamento do SAM, né? O cabo também tem o licenciamento e o soldado também. Só que o soldado não tem o quê? A exclusão. Aliás, tem também a exclusão, né, se for. E, olha aqui, ó. Esse impedimento tem para quem, ó? Para o sargento, né? Vocês têm dúvidas, senhores, sobre as punições? Esse é um negócio também que tem que estar na cabeça, tá? Não pode, porque vocês vão estar cheios de pé de galinha na prova lá, cheio de perguntas indecentes, e essas de legislação tem que estar sapinho, lembrar na hora. Então vamos lá. As áreas alternativas em que a punição não condiz com a condição do militar. Então, o que é isso aqui? Pô, está prescrito uma pena com ele, mas ele não vence aquilo ali. Então vamos lá. São as contravenções definidas no RDM para oficiais da reserva que exerçam a função de atividade. Repressão, sabe? Prisão civil até 10 dias, sabe? Prisão rigorosa até 10 dias e... Pegou, né? Então é o quê? Está correto ou está errado? Está errado, certo. Vamos a 2. Então depois nós temos que ver aqui como é que faz. A 3, a 2. São contravenções definidas no RDM para oficiais da reserva que exercem a função de atividade. Já foi. Ah, eu não li a primeira, né? São contravenções da RDM para oficiais da ativa. Repreensão, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias. Então, tá certo. Aqui, essa aqui do velha guardinha, em função de atividade, pegou por quê? Porque ele pode perder a função de atividade. A 3. São contravenções definidas para oficiais da reserva remunerados e reformados, perda da função. Seria a perda da função, repreensão, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias. São contravenções definidas na RDM para suboficiais. Repreensão, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias e exclusão de serviço ativo pela disciplina. Então, por enquanto, quais que estão certas? A 1 e a... Vamos ver assim. São contravenções definidas no RDM para sargento. Repreensão, AFI, impedimento até 10 dias? 30 dias. 30 dias. Olha a pegadinha aqui, ó, certo? Prisão simples até 10 dias, rigorosa até 10 dias, exclusão do SAM se ele for estabilizado ou a disciplina se não for. Então é a afirmativa. Safo? Assinar a punição que não se aplica a suboficial. Dispensa das funções de atividade. Se aplica? Não. Ah, tá. Repreensão? Aplica. Prisão simples? Aplica. Prisão rigorosa? Aplica. Exclusão do sangue? Aplica. Então a resposta certa é a? Safo? A área alternativa correta no que se refere ao RDM. As praças da reserva ou reformadas não se aplicam as mesmas penas estabelecidas aos da ativa de acordo com a graduação. Lembra que eu falei para vocês ali, ó, olha aqui, o cara da reserva também vai para toda. Não será considerada como uma pena de administração que o superior fizer ao subalterno, mostrando-lhe irregularidade praticada no serviço ou chamando sua atenção para o fato enquadrado como contravenção. Isso é uma pena? Um totó bem dado? Não é. Certo? Então está desse jeito aqui no RDM. Não será considerado como pena o recolhimento em compartimento fechado a quem for acometido de excitação violenta? Também não é. Não é?
Da mesma forma que diz lá, que não será considerado agravada a pena ao oficial, né, ou sargento preso como sentinela. Não é agravada a pena. Por uma única contravenção, você pode ou pode ser aplicada mais de uma punição? A punição disciplinar exime o punido da responsabilidade civil? Não, eu já falei. O cara vai responder, mas com o devido processo legal. Então a resposta certa é a chá. Então não será considerado como pena. Sobre a imposição das penas no RDM, assinale a alternativa incorreta. Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o contraventor e serem devidamente apurados os fatos. Afirmativo. A pena deverá ser imposta dentro de 48 horas após o lançamento da contravenção no livro de registro de contravenção. Como é que é isso aí? Como é que está lá no RDM? Poderá, né? Lembra que eu falei para vocês? Camarada, você chega e fala, chefe, ó, tem o pessoal para audiência, o senhor quer dar quando? Não, amanhã pode marcar. Aí, de manhã, almirante, ó, reunião comigo aqui. Aí não pode dar, vai pegar para o comandante? Passou das 48 horas, quer dizer nada, certo? Então, poderá, né? Ou está em manobra também. Aí a autoridade não quer punir, espera voltar da manobra, tomou conhecimento, cajado. Certo? O oficial que lançou a contravenção no livro de registro de contravenções deverá dar conhecimento dos seus termos à praça antes do julgamento da mesma? É obrigado a dar, certo? Quando houver necessidade de maior esclarecimento sobre a contravenção, a autoridade mandará proceder sindicância. E se houver, isso aqui é contravenção, né? Se houver indício de crime, a inquérito, de acordo com os prazos legais, igualzinho está na RDM aí. Normalmente a pena deverá ser imposta, normalmente, dentro de 48 horas, contadas do momento em que a contravenção chegou ao conhecimento da autoridade a quem tiver aqui em curso. Certo? Então qual que é que está errada? A bravo, certo? Então o certo seria essa redação aqui. Sabe? Sobre a imposição das penas, assinale a alternativa correta. Então todas estão erradas, só uma está certa. Militares detidos para averiguações de contravenções disciplinares devem comparecer a exercícios penas e nem executar serviço algum? Então não deve, né? A prisão ou detenção de qualquer militar no local onde se encontra poderá ser comunicada imediatamente. Então isso aqui é o princípio constitucional, né? Isso aqui o comandante ele pode ficar preso se não fizer isso. O oficial que lançou a contravenção do livro de registro de contravenções dará conhecimento dos seus termos à praça de julgamento da mesma? Dará? A pena será imposta sem ser ouvido o contraventor e ser devidamente apurado os fatos? Durante o período da sindicância, o contraventor poderá ficar detido na OM ou qualquer outro local que seja determinado? Mantido. Então qual que é a resposta? Zafo? A única certa é essa. Então isso aqui, ó, nós vamos ver mais para frente, né? Essa detenção aqui, tá, sindicância vai ficar a bordo, mas ó, a gente que não sabe, mas o cara ficou a bordo porque por causa da sindicância, já foi um ofício lá para o juiz informando que o camarada está detido aqui, ó. Não pode. Só pode ficar detido depois que foi a audiência. Ou se na ordem interna tiver lá, o comandante colocou na ordem interna que se ele não tiver, o cara está cometendo muitas contravenções disciplinares em prejuízo, né, da disciplina, para a manutenção da disciplina, o camarada fica aguardando a audiência na sexta-feira, para ele dar a audiência dele na segunda-feira. Quando o cara é muito, entendeu? Já, olha, está impedido, segunda-feira a audiência. Sabe? Mas é discutível, o pessoal faz isso, mas é discutível, tá bom? A assinale alternativa em que não será imposta a pena de exclusão do samba. Isso aqui não quero com vocês não, né? Aí não.
praças da reserva ou reformados, aplicam-se as mesmas penas estabelecidas nesse artigo para a respectiva graduação. Então, militar não adianta. Foi para a reserva, ele leva de brinde, né? Estatuto, RDM, Código Penal, tudo. Não será considerado como pena de admoestação que o superior fizer a subalterno, mostrando irregularidade praticada no serviço ou chamando sua atenção. Isso aqui, senhores, não é no serviço, não quer dizer o dia que o cara está escalado de serviço, não. A bordo. Quando nós estamos a bordo, nós estamos em serviço. A nossa atividade a bordo não é servir a pátria. Então, situação corriqueira, chama, delegado, fazendo isso aqui e tal, isso poderia ser uma contravenção da próxima vez, ou não faça mais isso, tal. Então, não é considerado como pena ou aperto bem dado. Vamos lá. São punições descritas no RDM cabíveis a oficiais da reserva que exerçam funções e atividades na área alternativa incorreta. Incorreto. Repressão, SAF, detenção. Não, né? Aí, princípio da energia sim, prisão rigorosa da energia sim, dispensa sua atividade sim. Então, por isso que eu falo para vocês, sobre aquele esqueminha dos oficiais, o resto não é mais nada. São punições descritas no RDM cabíveis a sargentos, mas na área alternativa incorreta. Repressão é? Exclusão a bem da disciplina? Prisão simples até 10 dias? Prisão rigorosa, impedimento. Então, não falou aqui se o sargento é estabilizado ou não. Para ser perguntado isso aqui, tinha que estar aqui. São penas para o sargento estabilizado. Aí ele não precisava de colocar licenciamento. Sabe? Ele pode também colocar para sargentos não estabilizados. E aí só o quê? Licenciamento. Sabe? Detenção, né? Exclusão à beira da disciplina. Licenciamento ou exclusão à beira da disciplina. São circunstâncias atenuantes da contravenção disciplinar a área alternativa incorreta. Então vamos lá. Qual que não é aqui? Os antecedentes, legítima defesa. São punições previstas no RDM para cabos, marinheiros e soldados na área incorreta. Qual que não é prevista? Repressão? É. Impedimento? É. Serviço extraordinário de energias? É. Prisão civil de energias rigorosa? Qual que é? Isso. Impedimento até? Vira a pegadinha? Aquela que eu falei para vocês, ó, não será considerado como pena de recolhimento em compartimento fechado, como sentinela, certo? Ou aplicação de camisa de força, algemas, tal, correção física, quem for atacar. Então, camarada, teve uma crise, um surto psicótico, ou às vezes, normalmente acontece com bebida, né? Ou outra substância. Então, recolhe o cara para preservar a própria saúde do camarada, certo? E não é considerado como pena. Por uma única contravenção, não poderá ser aplicada mais de uma punição. Aí vem a ressalva. Vamos lá. A punição disciplinar não exige punir da responsabilidade civil. Então, além de pegar a tolda, vai pagar, certo? Então, senhores, quem tem competência para impor a penas disciplinares, né? Quem são as autoridades? Vamos ver aqui, ó. A todos os militares da Marinha, quem são? Isso. Ó, Charlie Mike, né? E o Press Rep, certo? E aos seus comandados ou que servem sob sua direção? Só isso aqui, né? Todo mundo. Então vamos lá. O que é importante colocar para vocês aqui? Então, são as OMs chefiadas por almirante, só que normalmente não é o almirante que prende. Num dos documentos de criação da OM, quais são eles mesmo? Normalmente no regulamento está dizendo quem que vai dar as audiências disciplinares. Se não tiver lá,
ele vai baixar uma portaria dizendo quem é que vai dar as audiências disciplinares. Tá bom? Vamos lá então. O chefe, os vice-chefes, subchefe do EMA, ou o comandante, ou o chefe do Estado-Maior, subchefe do COM, comandante do CDB, o próprio COM, ou o secretário-geral de Marinha, ou os diretores gerais, ou o COGER, ou os comandantes de distrito, ou comandantes navais, ou os comandantes de força, e força aeronaval e de fuzil navais, olha aqui, ó, os almirantes, né? Presidentes encarregados de OM, ou os diretores dos órgãos do setor de apoio, ou o comandante de apoio, ou os comandantes de navio, unidade de tropa, aqui os comandantes de batalhão, aqui, ó. Ou os diretores de escola, ou os chefes de gabinete, chegaram lá do batalhão naval, por exemplo, ou os capitães dos portos e seus delegados. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Delegado, capitão dos portos, todo distrito tem as capitanias. E, subordinado às capitanias, tem alguns locais também que fazem o mesmo serviço da capitania e recebe delegação de competência do capitão dos portos. Por isso que é chamado Delegacia dos Portos de Cabo Frio, Delegacia dos Portos de Unidepé. Então tem um oficial lá, capitão-tenente ou corveta, às vezes fragata, que é o delegado da Capitania dos Portos e o capitão dos portos, certo? Delegado é o quê? Aquela autoridade que recebe delegação de competência para tal. Por exemplo, delegado da Polícia Federal, ele recebe delegação de competência da Justiça Federal para instalar inquérito, abrir inquérito e fazer investigação. O delegado da Polícia Civil, ele recebe delegação de competência do Estado para agir assim, sabe? Delegação de competência. Olha aqui. Então, está na embaixada, por exemplo, o fragata ou o corveta que estiver lá é o mais antigo, mas a gente já viu lá no Senhor Marinha que o cônsul é mais antigo, que o embaixador é mais antigo. Mas eles são militares? Não. Quem vai dar audiência, quem é? O oficial mais antigo daquele setor. Sabe? Olha aqui, ó. Os almirantes, então, delegarão competência, no todo ou em parte, aos subordinados. Ou já está no próprio regulamento da OM, ou ele faz uma portaria. Tá bom? E os comandantes de força? Por que diz aqui, senhores? Porque tem comandante de força que é corveta, né? Tem os grupamentos navais aí, que são os grupamentos navais subordinados aos distritos, né? Que tem comandante de força. Tá bom? Vamos lá. A pena de eleição e exclusão do SAM, certo, será imposta pelo comandante da Marinha ou por autoridade. Então, na Marinha, quem recebeu a delegação de competência? O comandante de pessoal e o diretor de pessoal da Marinha, sabe? A pena de licenciamento do SAM, ex officio também disciplina, será aplicada às praças prestando serviço militar inicial. Quem são esses aqui? Os marinheiros recrutas, os RM2, certo? Por quê? Quem trata do serviço militar inicial, né, e dos oficiais em praça RM2 é que cada distrito naval. Não é a diretoria de pessoal, não é o CPES, nada. Eles que fazem o concurso ou a seleção lá, pedem para a diretoria de ensino formar e depois distribuir para as OMs, tá bom? Dúvidas aqui não, né? A pena de dispensa das funções e atividades será imposta por quem? É privativa de quem? Do Charlie Mike. Os comandantes do distrito ou comandantes navais, né, têm competência ainda para aplicar prisão a quem? Ó? Os militares da reserva ou reformados que residem ou exercem atividade na área de jurisdição, na área que ele pode julgar, certo? Do respectivo comando, respeitando a precedência hierárquica. Por que tem essa precedência hierárquica aqui? Então, o distrito esse aí, que o comandante é contra-almirante. Quem fez a M foi o vice, ou o esquadra. Ele pode?
pode. Safo? Apesar de que, se ele for contra e o outro for contra, ele está na ativa, tem precedência. Né? A gente já aprendeu isso também, né? Precedência é uma palavrinha bonita para dizer que é mais antigo. Fala. Eu lembro que estava no TTC. Se ele for punido, ele vai ser punido pelo comandante da UEM ou pelo distrito. Certo? A não ser que tenha alguma norma que fale isso, mas não tem. Que está aqui, está no RDM. Mas o que acontece no momento que o TTC faz um M? Vai com Deus. Manda embora. Sabe? Aqui, duas autoridades presenciaram uma transgressão. Aí, se o mais antigo quiser, ele leva para frente. Se ele não quiser, ele delega a competência para o mais moderno. Sabe? Sabe? Aí, o mais moderno vai fazer tudo que marca e depois vai informar para o mais antigo o que aconteceu. Então, está dizendo aqui, ó. Quando duas autoridades, ambas com jurisdição disciplinar sobre o transgressor, tiverem conhecimento da falta, caberá o julgamento da autoridade mais antiga, ou a mais moderna, se o superior se determinar. Então, o almirante viu na divisão lá, o almirante Jonathan e o comandante Canela, e o cara do Riachuelo. Aí o almirante falou: ó, o boleteiro lá, Sacramento. Então, aí o que ele faz? A autoridade mais moderna deverá manter o mais antigo informado a respeito da falta, dos esclarecimentos que estiverem necessários, bem como, quando julgar a falta, participar da pena imposta e os motivos que orientaram a sua disposição. Então, como que se dá na prática aqui? Né? Às vezes vem um ofício falando de uma falta, né? Aí é lançado um livro, explica tudo, vai à audiência, e o comandante pune e manda uma mensagem, ó, referente ao ofício tal, mensagem tal, o militar foi à audiência, foi julgado tal por esse comando, pronto, acabou. Não fala punição, não precisa. Se a autoridade quiser saber, ela pede de novo. Sabe? Por quê? Se mandou para ele, a responsabilidade passou a ser dele. Ele que vai julgar e vai fazer tudo que marca. Então, não é de bom ouvir assim, um comandante interferir no comando do outro. Meu mais antigo. Mas, está aqui que se o comandante não gostou, ele pode fazer tudo, né? Relevar, agravar, fazer o que ele quiser. O mais antigo ele pode, dar cadeia de comando, né, senhor? A repressão consistirá na declaração formal de contraventor assim punido por haver cometido determinada contravenção, certo? Podendo ser aplicado em particular. Vamos lá. Então, tem a pena de repreensão lá no... Né, a primeira pena, repreensão, depois vem as outras, né? Aquela repreensão lá, que a gente perde um ponto na carreira, tem que ter toda formalidade. Não é assim, não, ó, tá repreendido. Não, isso é repreensão particular. Né? Ou verbal, ou qualquer coisa. Aquela repreensão que perde um ponto, tem que lançar no livro, vai lá, não sei o quê, e uma das punições que a autoridade julgadora vai dar seria a repreensão. Sabe? O resto é repressão particular, etc e tal, tá bom? Então vamos lá. Quando a repressão for em particular, será aplicada diretamente pelo superior, que a impuser verbalmente na presença única do contraventor, particular. Se for escrito, manda um ofício reservado a ele dirigido. E quando for público, será que será aplicado pelo superior da delegação? Então, o comandante ele tinha que fazer tal coisa, não fez, tinha uma faxina para fazer, pagou a falha para o imediato ou para o chefe do departamento fazer. Como é que se dá isso? Verbalmente ao oficial. Então vamos lá. Então, ao oficial tem que ser para os oficiais do mesmo posto ou acima dele. Sabe? A repreensão, se ela for verbal. Sabe? Aí depois, abaixo do oficial,
O tenente, por exemplo, ele pode ver o capitão levando uma repreensão? Pode. Sabe? Agora vamos para o sub. O sub, ó. Todos os suboficiais e os círculos oficiais. Sabe? E os sargentos. Então, nós, os fuzileiros, nós temos aquele negócio de prestigiar o primeirão, né? Então a gente trata o primeiro sargento com distinção mesmo. Acho que a própria Armada é assim também. Mas na RDM não diz isso, hein? Olha aqui, ó. Prociclo, os sargentos, ó. Prociclo dos oficiais. Então quem vai saber? Todos os oficiais podem tomar conhecimento, suboficiais e sargentos, independente de ser primeiro ou segundo. Ou terceiro, tá bom? Não tem distinção aqui. Sabe? Então é sempre do camarada para cima. Terceiro sargento, suboficiais e oficiais. Suboficial, suboficiais e oficiais. Oficiais do mesmo posto ou acima. E aqui é aquela perseguição, né? Coloca até no jornal. As frases de graduação inferior a sargento e formatura da guarnição ou parte dela que é pertencendo ao contraventor. Então, sabe? O exército, ele tem isso aqui, ó. As punições, eles fazem a leitura do boletim e falam, cabo tal, pegou não sei o que, soldado tal, eles leem lá, leem no boletim. Então, chama o quê? Princípio da publicidade. Então o cabo pode ser na frente do soldado? Pode. Cabo e soldado, ó. No primeiro pode ser na frente do terceiro. Pode. Pelo regulamento, mas internamente nós não fazemos isso não. Até segundo sargento, a gente não chama atenção na frente do terceiro. Senão o terceiro vai ficar fazendo guerra depois do segundo, não marca. Tem que prestigiar a hierarquia, em todos os níveis, em todos os sentidos. Sabe? Prestigiar e valorizar, por quê? Aí você quer cobrar a antiguidade do cara, mas não respeita a antiguidade dele. Certo? Então, é isso aí. Que horas são, hein? 23, 27, 23. Vamos dar uma parada, tomar uma água lá e a gente continua. Intervalo, 10 minutinhos. Vamos lá então. Atenção no quadro aqui, repreensão, né? Ela pode ser pública, particular, verbal, particular. Vamos lá então. A pública, né? Se for verbal, na presença do contraventor, seu círculo e círculos superiores. Então lembre lá do oficial, né? Que tem que ser do mesmo posto ou acima. A escrita, um documento endereçado a ele com a reprimenda. Particular, na presença única do contraventor. Escrita, um ofício reservado ao contraventor. Sabe? A verbal. Lembra que eu falei para vocês? Ó, não lança no livro de contravenção ou ordem de serviço. Por que está a ordem de serviço aqui? Porque a reprimenda pode ser no suboficial, certo? Ou no oficial. Particular, não lança nos assentamentos do contraventor. Então, qual que é que lança no assentamento do contraventor? Aquela que vai na presença do comandante e ele dá a pena de repreensão, tá bom? A pena de impedimento, obriga o contraventor a permanecer na OM. Olha aqui, ó, a palavrinha que confunde a gente. Ó. Então, permanecer na OM, o cara tem pedido, né? Tem que ficar na OM sem prejuízo de qualquer serviço que lhe competir, ó, impedimento, certo? E o serviço extraordinário, ó, consistirá no desempenho pelo contraventor de qualquer serviço interno, inclusive folgas em dias e horas que não lhe competir esse serviço. Então, qualquer serviço também, sabe? Só que interno, inclusive folgas, dias e horas que não lhe competir. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Obriga o contraventor a permanecer na OM sem prejuízo de qualquer serviço que lhe competir. Ele está impedido, está na escala de serviço normal, pô. Sabe? No GLO. No GLO. Ele tá fora da OM. Ó, tá dizendo aqui, ó, permanecer na OM. Só que na GLO, a OM vai toda, né? E o caráter expedicionário do fuzileiro naval? É até melhor para ele na GLO do que ficar a bordo. Pelo menos eu penso assim. Então marca GLO? Eu não sei não.
Mas, por exemplo, eu já vi cara impedido no grupamento, deu servicinho lá no distrito, deu servicinho no monumento, normal. Certo? Não pega nada. Por exemplo, aqui não fala, no regulamento de vocês não fala que a pena pode ser convertida, prisão simples e impedimento, prisão rigorosa. Ela fala em serviço extraordinário. Vocês já não viram? O cara pegar um simples e o cara botar dois extras. Nunca viram isso não? O cara pega um dia de rigorosa e dá 3 extras, transforma em 3 extras. Poderia transformar em 3 impedimentos. Eu já vi, já falei que era errado, o cara nunca mais fez. Então não pode, né? É impedimento. A pena de prisão simples consiste. Então isso aqui, ó, vamos lá. Também, volta e meia cai em prova. Então, já sabe que o oficial e o suboficial e o sargento, eles não cumprem prisão fechada. Eles ficam no local na UEM destinado ao seu cumprimento de pena. Sabe? Mesmo que seja prisão rigorosa. Tá? Então vamos lá. Prisão simples. Oficial, suboficial, sargento, na UEM ou outro local determinado, sempre. Por que isso aqui, senhor? Outro local. Na UEM dele pode ser inconveniente, né? Ou para preservar a disciplina, ninguém saber que ele está preso, manda ele tirar as férias em outro quartel, sabe? A praça, ó, a sua coberta na UEM ou outro local determinado sem prejuízo de serviço. Mas fala que é em Bailéu aqui, não, né? Entendeu? Na sua coberta, no seu alojamento, tá bom? Prisão simples, né? Ó, sem prejuízo de serviços internos que lhe couber. Aí tem aqui, né? Saúde, responsabilidade e confiança. Quem vai definir isso aqui é o comando. E a rigorosa? Ao oficial, ao suboficial, ao sargento, aos recintos que a UEM forem destinados ao uso do seu ciclo. Sabe? Então cada um no seu quadrado. E a praça, ó, Bailéu, prisão fechada. Quando a OM não houver lugar no recinto apropriado, né, higienicamente, né, para o cumprimento da prisão rigorosa, certo? O que vai acontecer? O comandante ou autoridade equivalente solicitará que esse cumprimento seja feito em outro OM, certo? Que OM que seja possível, tá bom? Então, Bailéu quase nem são usados mais, né? Difícil. A critério da autoridade que as impôs, as penas de prisão simples e prisão rigorosa poderão ser cumpridas pelas partes como determina o artigo 22. Ó. Impedimento, computando-se o quê? Vamos lá. Não confundir, ó. Essa transformação. Ah, então o cara pegou 2 dias que foi punido 2 vezes. Não. A punição dele foi 1 dia de prisão simples, mas equivale a 2 dias de impedimento. Tá bom? 2 dias de impedimento para cada dia de prisão simples e 3 dias de impedimento para cada dia de prisão rigorosa. Não será considerada a agravação da pena deste artigo a reclusão do oficial ou suboficial a camarote com ou sem sentinela quando sua liberdade puder causar dano à ordem ou à disciplina. Então, ó, esse camarada vai ficar no camarote, o comandante determina, né? Coloca sentinela lá, até o picado, entra, o cara não sai, lá vai ter banheiro, vai ter tudo e tal, então, sabe? Detalhe, se ele estiver aguardando, né, tem que comunicar ao juiz, que se for pena mesmo, normal, sem problema. Então, vamos aqui, ó, impedimento, serviço extraordinário, prisão simples, prisão rigorosa, como são cumpridos. Impedimento, permanecer na organização militar, sem prejuízo de qualquer serviço que lhe competir. No serviço extra, qualquer serviço interno, inclusive férias, em dias e horas que não lhe competirem também esse serviço. A prisão simples, oficial, suboficial e sargento, né? No local que lhe couber. Demais praças, certo? Na coberta da OM, sem prejuízo de serviço interno que lhe couber. Então vamos lá. Prisão simples aqui. Para cabo e soldado também. Vai no Bailéu? Não. É alojamento, certo? Só a prisão rigorosa que ele vai no Bailéu, certo? E a prisão rigorosa? Oficial, suboficial e sargento nos recintos da OM que forem destinados ao uso do seu ciclo. E as demais praças, né? Abaixo de sargento, prisão fechada.
vimos isso aqui, né? Nenhuma pena será imposta em ser ouvido o transgressor e serem devidamente apurados os fatos. Normalmente, a pena deverá ser imposta de 48 horas, contadas no momento em que a contravenção chegou ao conhecimento da autoridade de repouso. Então, normalmente, não está escrito deverá ou obrigatoriamente, tá bom? Não vai querer representar contra o comandante por causa disso. Então vamos lá, olha aqui, ó. O oficial que lançou o contraventor do livro de registro de contravenção disciplinar deverá dar conhecimento dos seus termos à referida praça de julgamento. Então já falamos sobre isso, né? E aí a autoridade aqui colocou no livro, aí chega lá, o boy se explica. Não, peraí, tá pegando. Chama o oficial que lançou do livro. Aí o oficial vai lá, se explica. Não, tá pegando. Tá safo, tá dispensado. Chama o boy, tá dispensado. Vou instalar a sindicância e os senhores respondem. Pode indicar as testemunhas. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Quando houver necessidade de maiores esclarecimentos sobre contravenção, a autoridade mandará proceder a uma sindicância. E se houver indício de crime, vai fazer o quê? Instalar um inquérito dentro dos prazos legais, né? 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Sindicância, responde, fica tudo na OM, a não ser que venha de fora, mandando instalar a sindicância, você faz a sindicância e informa. IPM não. Quando instala o IPM, já passa uma mensagem para o Comissub informando quem é o encarregado do IPM e quem é o indiciado. IPM já é assim, mas sindicância não precisa, a não ser que tenha uma ordem expressa do Comissub mandando fazer isso. Detalhe, IPM começou, já era, só para na justiça, não pode dar volta. Sindicância ela pode ser cancelada ou pode ser arquivada. Então o IPM vai, chega lá no Ministério Público, no promotor, ele vai oferecer denúncia ou vai sugerir que ela seja arquivada, o juiz manda arquivar. Se oferecer denúncia, de indiciado passou a ser o quê? Processado, certo? Ofereceu denúncia, o cara está respondendo o processo. Então você responde com IPM, né? Há indício de contravenção, então indiciado. Foi aceita a denúncia, já está respondendo o processo. Tá bom? Olha aqui, ó. Durante o período de sindicância, o contraventor poderá ficar detido no AM ou em qualquer outro lugar que seja determinado. Vamos ler aqui e depois vou explicar melhor. Os militares detidos para averiguação ou contravenções disciplinares não devem comparecer, né, nós já vimos, né, em férias ou executar serviço algum. A prisão ou detenção de qualquer militar, ó, onde se pode, deverão ser comunicados imediatamente à sua família ou pessoa por indicada de acordo com a Constituição. Então, mas não é só feito isso aqui não. A gente faz um termo, o camarada chega lá e fala, telefone aqui, liga, não vou ligar não, então tá bom. Declaro que tal, livre e espontânea vontade, não quis comunicar a minha família, assina, 2 testemunhas contra a mestre do oficial de serviço, assina, junta lá nos documentos dele. Tá bom? Então é normal fazer o quê? Dá até o telefone para o cara ligar. Guarda, quer ligar para tua casa? Toma aqui. Que número que é? Vai. Avisa. Não quero avisar não. Sabe? Mas tem que lavrar a termo que foi lhe dado os direitos constitucionais, entendeu? Não pode. Não pode, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o camarada foi detido no negócio de sindicância, né? Então, só se for um negócio muito grave mesmo, que sabe que o cara já vai para toda. Mas o que o cara faz? Segurou ofício para a Justiça Militar falando que está acontecendo isso. Pode. Tá bom? Então a gente não sabe por quê, né? Porque a gente não é o comando, né? E sindicância, não sei o que, tudo isso é sigiloso. Às vezes está rolando a sindicância, a gente nem sabe. Principalmente se for mais antigo que a gente. O que é isso aqui? O camarada está embriagado, ou está passando mal, ou foi acometido de algum surto psiquiátrico, psicológico e tal, a autoridade vê, fala, negativo. Vamos marcar essa audiência quando você estiver bom. E encaminha. Ou para o ISME, ou para o MACI, ou para o HCM e tal, o camarada se tratar. Então, ó, nenhum contraventor será interrogado, desprovido da plena capacidade de entender o caráter contravencional de sua ação ou omissão, devendo nessa situação ser recolhido à prisão, se for o caso, né,
em benefício da manutenção da ordem e da própria segurança. Se tiver acontecendo o que aqui? Se ele estiver surtando, se ele estiver só doente, encaminhar para o hospital. Sabe? Com surto, alguma coisa assim. Então, olha como tem que ser o julgamento aqui, ó, né? Eu falei para vocês, além de toda aquela formalidade, lança por motivo justo, o oficial lê, dá para responder, não sei o que, vem, marca a audiência, então tem que ter tudo isso aqui ainda. A autoridade julgará com imparcialidade, né? Vai julgar o fato. Esquece o cara. Com extensão de ânimo, não pode estar exaltado, não deve estar exaltado. Ele vai julgar o quê? A gravidade da contradição, certo? Sem condescendência ou rigor excessivo. E tem que levar em conta o quê? As circunstâncias justificativas, certo? Ou dirimentes e as atenuantes. Em face das disposições desse regulamento, tem que ser bem vista os acontecimentos e a situação do contraventor. Por isso que tem que ouvir, fazer um monte de perguntas para o cara e se convencer que realmente o cara merece ser punido. Então, o julgador ele tem que se convencer. No direito chama o livre convencimento do juiz, né? Então, não deixa de ser diferente também, né? Certo? Porque o comandante ali está sendo o juiz. Então, ó, isenção de ânimo, certo? Para analisar a gravidade. Sem condescendência, sem ser bonzinho ou rigor excessivo, nenhum nem outro, levando em conta o quê? As justificativas e as atenuantes. Ele faz do quê? Do que está previsto no regulamento, certo? E dos acontecimentos que levaram, né, o contraventor a cometer aquele tipo de falta. Então vamos lá, como serão impostas as penas? Então, para os oficiais e suboficiais, né, como é que é feito a punição do cara? O cara cometeu, o oficial, por exemplo, ou o sub, cometeu uma transgressão. Aí o imediato ou o mais antigo faz uma CI para ele, doar, não sei o que e tal. CI, né? Pode colocar até parte de ocorrência. Depois coloca assim: vós deveis explicar o ocorrido no dia tal, certo? E narra o fato. E dá um período para o cara responder, 24, 48 horas. Aí o camarada vai fazer uma CI e responder aquilo e entregar. Se a gente já te pega aquilo ali, se for oficial imediato, oficial de pessoal e mais um oficial mais antigo que o oficial que está sendo julgado. E o comandante. O comandante vai ler a falta, né, que está na CI, vai ler a resposta, vai questionar o oficial e vai dar a sentença. Suboficial, da mesma forma, traz, já tem o modelinho pronto, né? Então, nada impede que o rito é o mesmo. Vocês estão vendo que o rito é o mesmo? Vai dar o prazo para o cara se responder, né? O cara responder a falta, tudo direitinho, vem na presença do comandante, ele é julgado. Então, o oficial ou o suboficial pegou uma punição. Aí o resumo é lançado numa ordem de serviço, e essa ordem de serviço vai para o CPES ou para o DP para ser anexados aos assentamentos do cara. De sargento para baixo, terão 2 livros, um livro para os sargentos e um livro para os cabos soldados. Então, cada folha daquela, você vai lançando, vai a julgamento, você bota aquelas folhas ali. Quando chegar um certo número ou um determinado período, você fecha o livro, termo de abertura, de livro de contravenção, termo de encerramento, aquilo, ofício, manda para o CPES. Tá bom? Então, oficiais e suboficiais, né, vai responder uma CI e lança em OS e manda, e praças 2 livros de registro. Um para cabo soldado, tá? Embora não exista a figura do livro, aquele número de lançamentos ali vai gerar um livro futuramente. Tá bom? Para oficiais e suboficiais, mediante ordem de serviço, que contém o resumo histórico da falta, seu enquadramento neste regulamento, as circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena imposta. E a pena que foi imposta. Para sargentos e demais praças, mediante o lançamento dos respectivos livros de registro de contravenções, onde constará o histórico da falta, seu enquadramento nesse regulamento, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e a pena imposta. Então, tudo registrado, tudo direitinho, pois bem, junto o livro
toda pena disciplinar, exceto a repreensão verbal, né, será imposta. Ou ordem de serviço, se for oficial de sub, ou lançamento dos livros de sargento e cabo soldado nos respectivos livros. Então vamos lá. O que é isso aqui? Contravenções simultâneas, mas não correlatas. Então, numa manhã, por exemplo, o cara chegou atrasado, sabe? Acabou. Pegou o livro. Logo depois, rebarbou. Outro livro. Entrou no rancho sem autorização. Outro livro. Foi pego lá na Praça d'Armas, lá no ambiente. Outro livro. Então, não foi assim. Uma tem relação com a outra, mas foi uma depois da outra, simultaneamente. Então, tá aí, ó. Então, para cada uma, diferente. Agora, se houver correlação, né? Aí não, é um lançamento só. Tá bom? Então, para ser mais de um lançamento, elas têm que ser simultâneas, mas não correlatas, tá bom? Então aí ele vai tomar uma punição para cada situação? Exceto se ele fizer uma contravenção e várias outras derivarem daquilo ali, entendeu? Tipo como se fosse um crime continuado. Ele chegou atrasado, aí daqui a pouco não foi para a formatura, não sei o que e tal. Naquilo ali ele cometeu umas 3 contravenções. Aí, cara, é um lançamento só. Tá bom? Agora, se forem distintas, né, uma da outra, não tiver correlação uma com a outra, inclusive se for um ambiente distinto, para cada uma é um livro. Se essas penas coincidirem em prisão rigorosa e seu total exceder o máximo fixado no artigo 14, que é o que? Até 10 dias de prisão rigorosa, serão cumpridas em parcelas não maiores que esse prazo, que intervalo de 5 dias. Então, o camarada pegou 12 dias de prisão rigorosa, cumpre 10, sai 5 dias, dá o serviço normal dele, vai para casa, licenciado, passou 5 dias, volta, cumpre os outros 2, sabe, entendeu? Então não é 5 dias em casa não, sabe? Se acontecer dele sair, se você não sair de serviço na sexta, está de serviço no domingo, aliás, no sábado, parabéns, não pega nada, né? Porque a pena não acaba meia-noite na sexta-feira, nada impede que ele esteja de serviço no sábado, é só para coxar, entendeu? Acontece, já aconteceu comigo. Eu regressar de férias, acabava numa sexta-feira, numa luz. No sábado eu estava de serviço. Normal. Sabe? Tá bom então? Então descansa assim. Olha lá. Então aqui, ó. Aqui, ó. Tudo, olha a correlação aqui, ó. Chegou atrasado, chega a mandar de atenção. Respondeu de forma desrespeitosa, mandado de se apresentar, veio fora do uniforme, tudo juntinho ali, uma depois da outra, uma seguida da outra. A pena de licenciamento ex ofício de serviço ativo da Marinha, a pena de disciplina imposta às praças com estabilidade assegurada, será aplicada conforme dispõe os estatutos militares e nos regulamentos do Corpo de Praça da Armada e do Corpo de Forças Armadas. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó. Pegou mais de 30 dias, no período de um ano, licenciamento ex ofício não foi estabilizado. Se foi estabilizado, conselho de disciplina. Cometeu um crime de pequeno potencial ofensivo, menos de 2 anos, transitou em julgado, não tem mais recurso, vai responder pelo conselho de disciplina. Pegou um crime mais de 2 anos, o que acontece? Como pena acessória, já está no Código Penal, exclusão do sangue. Ele é atravessado e vai embora, sabe? A pena de exclusão da Marinha será imposta, a pena de disciplina ou por conveniência do serviço. Então, aqui, conveniência, o cara pode ter reprovado no estágio, a pena de disciplina, excesso de faltas, depois vai explicar, incapacidade moral, aí vem, a pena de disciplina ou por conveniência de serviço, a pena será imposta sempre que a praça de graduação inferior suboficial houver sido punido no espaço de um ano por 30 dias de prisão rigorosa, ou quando for julgado a merecer por conselho de disciplina, por má conduta habitual ou inaptidão profissional. Então, se não for estabilizado, é lição. Se for estabilizado, conselho de disciplina. Por incapacidade moral, será imposta quando houver cometido ato julgado aviltante ou informante por conselho de disciplina. Sabe?
Aviltante. Aviltante é aquela coisa assim que é grave no meio militar, né? Que avilta. É uma situação que avilta, assim, que é grave. Infamante é o quê? Trazer má fama à organização militar, por exemplo, ferir a ética, certo? Infâmia, certo? Má fama, tá bom? Quando o camarada ele comete um crime, né, menos de 2 anos, e volta para responder com disciplina, vai ver o quê? Se aquele crime feriu a ética. Né? Aí está tudo escrito lá, tem o decreto de 1972, que é tanto para o Conselho de Disciplina, que é para a praça e Conselho de Educação Oficial, e tem mais a regulamentação interna, que é a DGPM 315, né, que explica ali. A pena de exclusão do serviço ativo da Marinha, a pena de disciplina será aplicada ex officio às praças com estabilidade assegurada, como disposto no Estatuto. Então, lá no Estatuto, né, está previsto. O licenciamento ex officio e a exclusão do serviço ativo, a pena de disciplina inabilita o militar para exercer cargo ou função de emprego na Marinha. Então, o camarada foi mandado embora e falou, vou voltar, eu gostei muito da casa. Aí presta um concurso para ser funcionário civil. Chorou na rampa. Ou mesmo para voltar como outro, não pode. Tá bom? Foi expulso, não volta mais. Não pode? Está aqui. A sua situação posterior relativa à reserva, certo? Estará regulamentada no Estatuto ou no Distrito Naval, na Lei de Serviço Militar. Ele vai lá, vai ver o quê? Que reservista que ele vai ser no certificado de reservista dele lá. Contagem de tempo de punição, vamos lá. Então, suponhamos que o cara ficou impedido lá, né, e depois ele foi julgado. Ele ficou impedido, por exemplo, 10 dias. Se ele pegar 5 dias de prisão simples, está salvo. A cada dia de prisão simples, 2 dias de impedimento que ele ficou. Se ele pegou 12 dias de impedimento, aí pegou 4 dias de rigorosa, está salvo. Entenderam? Então, para cada dia de impedimento, se é para cada 3 dias de impedimento que ele ficou, se ele pegou rigorosa, está salvo. Para cada 2 dias de impedimento que ele pegou, se ele pegou uma simples, está salvo. Então, na razão de 1 para 2, para 5 e 1 para 3, tal. Mas ele cumpriu antes de sair, então não tem. Porque ele ficou detido. Ele ficou detido para sair do julgamento. Isso, não, aí ele foi para julgamento. Só que ele ficou detido. Só que isso aqui, senhores, não é uma coisa usual, não acontece mais. Dificilmente vai acontecer. Cometeu alguma contravenção, está salvo, né? A não ser que... O que acontece? O camarada, ele vai prejudicar as investigações. Ele oferece perigo ao quartel se ele estiver solto. Aí, oficia, né, o juiz, melhor dizendo, e aí ele fica mesmo lá, preso. E aí, vai sair o resultado da apuração. Oi? Se ele foi absolvido, ele não tinha culpa. Aí aquele dia que ele pagou, que ele ficou, chorou? É possível. Né? É possível. Né? Aí é pau, né? Não, fazer o quê? Boas condições prestadas ao reino. Olha aí. Mas o que foi feito? O princípio da preservar o princípio da disciplina, né, cara? Havia indícios para que fosse feito aquilo ali. No final, gerou dúvida, em dúvida, pro réu, né? Se tem dúvida, não pode punir. Não pode até processar, né? Você pode. Tudo pode processar. Tudo pode processar. Agora, se ele vai ganhar ou não, né? Está escrito lá, no artigo 5º da Constituição, lá, nada ficar fora da apreciação judiciária. Então, aqui, o tempo passado em hospitais doentes hospitalizados não será computado para o cumprimento da pena. Então, vamos lá. O camarada está cumprindo uma pena, ficou dodói, certo? Vai lá para um asilo, fica lá uma semana, sabe? Não contou com punição, ele ficou lá, aí volta, sabe? Não é pena lá ele está se tratando. Para o registro das transgressões cometidas e penas impostas, haverá nas organizações militares 2 livros numerados e rubricados. Então, eu já falei para vocês, esse livro, essa figura do livro encadernado hoje direitinho não existe. Ele vai existir, ele vai formar um compêndio de partes juntadas, né, em formato de livro, que vão ser numeradas, rubricadas, certo? E vai se formar um livro. Então,
é aplicado pelo comandante ou porque ele acha delegado de competência, certo? Sendo um para quem? Para os sargentos e outros para as demais praças. Então não tem livro para surdo. Todas as penas impostas, exceto as repreensões em particular, serão transcritas no assentamento do contraventor logo após o seu cumprimento ou a solução dos recursos. Vamos lá. Para sargentos e demais praças, essa transcrição será feita na CR, independente de ordem superior. Foi no livro ali, passou aquele prazo que ele pode recorrer, lança na CR. Para os oficiais e suboficiais, como nós já explicamos, faz uma OS, manda para o CPE junto os assentamentos dele, não vai para a CR, sabe? A transcrição, né, no caso aqui, conterá o que? Um resumo histórico da falta, bem como a pena que lhe foi imposta. Da anulação, atenuação, relevamento ou cancelamento. Então vamos lá. Artigo 38. O disposto no artigo 19 não inibe a autoridade superior da cadeia de comando tomar conhecimento ex officio de qualquer contravenção e julgá-la de acordo com as normas e regulamentos, ou reformar o julgamento de autoridade inferior na cadeia de comando, anulando, atenuando ou mesmo agravando a pena imposta, ou ainda relevando o seu cumprimento. Sabe? Não permitir que seja cumprido. E a revisão do julgamento? Ela pode ocorrer até quanto tempo depois? Ó, então vamos lá. Por quê? Que é da data da imposição. A gente tem que recorrer da pena quando a gente sai, né? E da imposição, certo? Começa a contar quando? Ó, 120 dias do dia que lhe foi imposta a pena. Sabe? Então, ó, a revisão do julgamento poderá ocorrer em até 120 dias após a data da imposição. Então, até 120 dias aqui, ele pode recorrer, né? Então, esses 120 dias não começa a contar depois que ele cumpriu, começa a contar no dia que ele foi preso. Fora desse prazo, poderá ser feita privativamente pelo comandante da Marinha. Quando já tiver havido a transcrição da pena nos assentamentos, vai ser comunicado o CPES ou ADP para que seja o quê? Tirado o efeito da pena, caso ela seja relevada. Aqui, ó. Quando já tiver havido a transcrição da pena nos assentamentos, será dado conhecimento ao CPES ou ADP, ou mudou, né, esse CPES aqui, conforme o caso, para efeito de cancelamento ou alteração. Por que alteração? Porque ele pode diminuir, pode aumentar ou, né, relevar. A competência para relevar o cumprimento da pena é a atribuição da mesma autoridade citada ali. Então, lembra lá aquele quadrão, todo mundo que pode impor pena, certo? Então, nos seus subordinados ou nos seus órgãos subordinados, ele pode relevar, ele pode relevar. Tá? Cada uma quantas punições que houver imposta ou quantas aplicadas pelos seus subordinados. Entenderam? Então, aquele chefe, esse chefe, diretor, congénero, não sei o que, se estiver na cadeia de comando, ele pode. Então, olha lá, esse aqui, ó, né, do 19, ó, sabe? Esse relevamento, esse relevamento poderá ser aplicado por motivo de serviços relevantes prestados à nação pelo contraventor, privativamente pelo presidente da República ou comandante da Marinha. Não tem? Ignora. Esse aqui também não tem? Esse aqui também não tem? Não, mas se não tiver, é interessante para o conhecimento de vocês. Por exemplo, o cara pegou 10 dias de cadeia, né? A pena dele acaba semana que vem. Sexta-feira é passagem de comando. O comandante que está saindo, ele pode chegar e falar: guerreiro, já cumpriu mais a metade? Está liberado. Sabe? Ele não passa como preso. Ou 7 de setembro, 15 de novembro, no dia de gala, pode acontecer isso aqui, ó. Ou motivo de gala nacional, ou passagem de chefia comum de direção, quando o contraventor já houver cumprido pelo menos a metade da pena, ele pode ser colocado. Não tem, tem de vocês aí? Tem? Sabe? Vamos lá. Aqui, isso aqui é o seguinte: o camarada cometeu
várias contravenções ou uma contravenção que o impede acesso à carreira após as graduações futuras. O que ele faz? Ele entra com requerimento e pede cancelamento de punição. Então, para ele pedir esse cancelamento de punição, tem que seguir algumas regras. Então vamos lá, essas penas que ele teve, não pode ter afetado a honra, né? Ser atentado à honra pessoal, ou ao ponto do pundonor militar, ou decoro da classe. Sabe? Então, o que é honra pessoal? É o sentimento de orgulho próprio, né, que espera que o militar tenha por ser os padrões éticos morais inabalados. Honra pessoal é um conjunto de qualidades que torna o militar merecedor da consideração pública, devido à sua conduta ilibada, né, sem faltas, incólume, né, e sua retidão profissional. E o pundonor militar é aquele estado de honra, né? É o dever de o militar pautar a sua conduta como de um profissional de hombridade ou de integridade. O pundonor militar se caracteriza pelo esforço do militar em compatibilizar a sua conduta como profissional correto, honrado e íntegro. E o decoro da classe? O decoro da classe é o valor moral e social da corporação. Certo? Os militares, no seu conjunto, formam uma classe com padrões éticos e morais e conduta, certo? Que cada membro deve ajustar segundo os estilos e objetivos da própria instituição. Então, se ele cometer a falta lá, ferindo isso aí, grande chance dele não conseguir, mas hoje as autoridades têm relevado. Tá, aí o que mais? Aquela foi a alfa, né? Haver decorrido o prazo de 5 anos, então, aí ele pode, mas sem qualquer punição a contar no dado cumprimento da última. Então ele ficou 5 anos lá, ó. E aí depois tem a charge. Bom serviço prestado no período acima. Se ele já não pegou cadeia, já está muito bom de serviço prestado, já está salvo. Certo? Se ele não tem cadeia, está salvo. Aí, vai, ele entra com o requerimento, o almirante, o comandante dá o parecer dele lá e vai para o almirante. Então, é na cadeia de comando, né? A partir dali, esse cara nasceu de novo, a partir dali. Agora, o que ficou para trás, curso que ele deixou de fazer, não sei o que, chorou na rampa. Certo? Então ele tem que ter o parecer favorável do comandante. O comandante ele pode também, quando mandar lá, pegar e falar, não, esse cara com a boca preta, não sei o que, ele não tem falta, mas não contribui em nada, não sei o que, então não é merecedor da SAF. Nunca vi, mas pode acontecer. Então, o militar, cujas punições disciplinares tenham sido canceladas, ele poderá concorrer a partir da data do ato do cancelamento, foi cancelado, certo? Em igualdade de condições com seus pares, em qualquer situação de carreira. A partir dali, né? Que passou, passou, já era. As autoridades mencionadas no artigo 19, quem é? Presidente, comandante da Marinha, e aquelas outras, né? A competência para autorizar o cancelamento de punições cabe aqui, ó, oficiais generais, em cargo de comando ou direção, obedecendo-se a cadeia de comando do interessado. Então, lá no batalhão, o Maitá, o camarada faz requerimento, quem vai decidir é o comandante da divisão. Sabe? Lá no depósito de combustíveis, o cara faz requerimento, quem vai decidir? O comandante do Centro de Controle Inventário da Marinha. Tá bom? Ah, lá no CIAMPA. Isso é questão de prova, hein? Lá no CIAMPA, se o cara entrar com requerimento, quem que vai decidir? Tá, e se for no CADIM? Se for naquele quartel que se chamava Cresumar, que agora não é mais Cresumar, como que é o nome? CETEC, CETEC. E se for no CEMAT? Se for no CEMAT, quem é? Essa é matéria de vocês, né? Os organogramas, né? Hã? Isso aí, tem que saber. Se for na companhia de tropa de desembarque, qual que vai ser o almirante? Isso aí. A autoridade que procedeu ao cancelamento da punição deverá comunicar o fato ao CPES, né? O almirante da divisão comunica o CPES. Se for lá no Centro de Controle de Inventário, comunica a diretoria de pessoal, SAF.
O cancelamento concedido não produzirá efeitos retroativos. Retroativo, retro, atrás. Retroativo, né? Opa! Tem competência para impor penas disciplinares aos militares da reserva remunerada ou reformados que residem ou exercem atividade na área de jurisdição do respectivo comando ou respectivo comando, respeitando a precedência. Comandante dos distritos, OM da área, comandante das capitanias, o EMO ou o SEM. Errado, hein? Olha lá, é o comandante de distrito. Sabe? Vamos lá. Vou acertar logo essa goiaba. Comandante do DM, certo? Sobre a imposição das penas do RDM, está na alternativa incorreta. Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o contraventor devidamente apurado os fatos. A pena deverá ser imposta dentro de 48 horas? Não. Normalmente, né? Então, o oficial que lançou a contravenção deverá, isso. Quando houver necessidade de novos esclarecimentos, a autoridade mandará proceder significância se houver indício de crime, a inquérito. Normalmente, né? Tá safo. Nossa. Ela também? É, tá certo. Tá errado mesmo, né? Errou. Sabe? Bom, você sabe que tá certo. Vamos lá, então essa aqui deve estar também. Deve ser algum vírus de burro que tem aqui. De burro, é. Mas área alternativa que não caracteriza imposição de pena de exclusão do sangue. Ah, não cai pra você. Vamos lá. Ao ser imposta uma pena disciplinar pela autoridade competente, essa é a alternativa incorreta. Não inibe a autoridade superior na cadeia de comando de tomar conhecimento ex ofício de qualquer contravenção e julgar de acordo com a RDM. Uma vez aplicada a punição, esta não poderá ser reformada, atenuada ou agravada. A autoridade superior na cadeia de comando pode reformar o julgamento de autoridade inferior. Uma vez aplicada a punição, esta poderá ser anulada pela autoridade superior na cadeia de comando. A autoridade superior na cadeia de comando poderá atenuar, agravar a pena imposta ou ainda relevar o seu cumprimento. Qual que é incorreta? Será que vai estar de novo? É que frio. Então vamos lá. Aquele a quem for imposta a pena disciplinar será facultado solicitar a reconsideração da punição à autoridade que aplicou, devendo esta apreciar e decidir sobre a mesma dentro de 8 dias contados, né, do recebido pedido. Aquele a quem for imposta a pena poderá verbalmente ou por escrito, por hierarquia, em respeitosa, recorrer à autoridade superior que impôs, pedindo sua adoção ou modificação com a prévia licença da mesma. A estária alternativa correta sobre o recurso a ser interposto seu prazo em vez de artigo intencional. O recurso deve ser interposto após o julgamento da pena dentro do prazo de 8 dias úteis. Ó, deve ser interposto após o julgamento. Certo ou errado? Vocês não viram? Errado que aqui é escorrido. Isso. O recurso deve ser interposto após a audiência dentro do prazo de 8 dias. O recurso deve ser interposto dentro de 8 dias úteis. O recurso deve ser interposto após o cumprimento da pena dentro do prazo de 8 dias úteis. O recurso deve ser interposto durante o cumprimento da pena dentro do prazo de 8 dias úteis. Repressão, prisão simples. Até 10 dias, até 10 dias, prisão serviço ativo. Tem que ser aqui. Vamos ver. Delta, certo? O recurso deve ser interposto após o cumprimento da pena dentro do prazo de 8 dias. Qual é o macete aqui?
Como é que você vai recorrer se estiver dentro do bailão, né? Não dá. Dito isso, Continência? vamos. Acabou. Até a próxima aula. Boa noite.